E aí, gente, aqui é o Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô com a voz um pouquinho rouca, eu espero que vocês não se importem, tá? Vamos pra nossa review, então. Primeira coisa que eu fiz quando eu abri esse episódio foi olhar no tempo desse episódio. A diretora disse que o episódio anterior... Ai, eu precisei cortar porque senão ia ficar muito grande. Ia ficar grande. Esse episódio, 28 minutos. Episódio anterior, 28 minutos. Somos dois, 56 minutos. Casa do Dragão. Primeiro episódio foi 58 minutos. Não sei se eu tô muito acostumado com doramas ou sei lá, né? Doramas tem episódio aí que é quase 1h30, né? Mas assim, eu pessoalmente prefiro episódios mais longos, né? Eu preferia que o 4 e o 5 aí tivessem sido juntos. Um episódio de 1 hora grande. Mas esse sou eu, né? Minha preferência. Enfim, essa luta aqui, a coreografia que a gente teve dessa luta aqui no início do episódio 5, eu diria que foi provavelmente, não, eu diria com certeza, foi a melhor luta que a gente já teve de sabre de luz na era Disney. Na era Disney, pelo menos, isso eu tenho certeza. As lutas estão bem mais dinâmicas, né? Mais rápidas. O bagulho tá veloz. Eu acho que é isso que a galera mais sente falta, né? Das prequels. As lutas lá nas prequels eram extremamente rápidas, né? O Anakin e o Obi-Wan lá em Mustafar. A coreografia dos dois lá era extremamente veloz. E aqui a gente tá... não tá igual. Tá chegando perto, né? Eles estão melhorando devagarzinho. Tem que acelerar mais, tem espaço pra melhoria, né? Mas na era Disney, como eu disse, essa aqui tá melhor até agora. Uma das coisas mais legais que a gente viu nessa luta aqui é quando o Sith, né, o Kimir, lutando com o pessoal, em vários momentos durante a luta, ele dá braçadas no sabre de luz dos caras, né? Ele tem tipo uma gauntlet, uma proteção aqui no antebraço, né? E ele dá cabeçada com o capacete dele no sabre de luz dos outros. Quando ele faz isso, os sabres de luz dos caras apagam. Ele dá um curto-circuito. Esse material que a gente vê o Kimir utilizando, o material que é feito esse capacete, e essa proteção do antebraço que ele usa, é de um material chamado cortoses. Cortoses é especial porque quando ele entra em contato com o sabre de luz, ele causa um curto-circuito. O sabre de luz, ele desativa temporariamente. A gente tem várias histórias sobre cortoses. O jogo KOTOR tem o cortoses. A gente tem comics que o Vader luta contra Jedi usando facas de cortoses, desativa o sabre dele, aí ele vai pegar a faca e desativa o sabre do Jedi. O cortose é um metal muito interessante, ele é tipo o Beskar, só que quando se trata de energia, o cortose é melhor. O Beskar é muito bom contra impacto, né? Se for dar um tiro, por exemplo, com armas reais, o Beskar é superior. Se for dar um tiro em pancada, por exemplo, uma martelada num cara, o Beskar é muito superior. Mas agora o cortose, quando se trata de energia, por exemplo, um sabre de luz, ou até mesmo tiros de blaster, o cortose é muito superior. No meio de toda essa bagunça, a gente teve uma outra luta também. A gente teve a luta da Jack, a Padawan Jack, contra a May, e depois a Jack contra o Kimir. As lutas com a Jack aqui foram facilmente as minhas favoritas, mas tem algo interessante aqui que eu quero ressaltar. A Jack... ela conseguiu ganhar da May e ela ao mesmo tempo foi a pessoa que deu mais trabalho pro Kimir. Se observar as lutas aí, a Jack foi a que lutou melhor contra o Kimir e foi a pessoa que conseguiu derrotar a May. Sendo que a May, ela conseguiu derrotar até mesmo a Mestre Indara. Então aqui tem um probleminha aqui de quantidades, né, de escala de poder aqui muito estranho, né? Era pra Jack ter sido espancada muito rápido. Durante toda essa luta aqui, vários Jedi foram eliminados. A Jack ganhou uma triplo espetada do Sith. Eu fiquei extremamente impressionado. O Yord, cara, o Kimir quebrou o pescoço do Yord, parecendo série de vampiros. Chegou atrás dele lá e ó, croque no pescoço dele. Assim, eu não sei vocês, mas esse episódio aí me lembrou demais do Andor. Eu achei ele muito adulto. Inclusive, eu prefiro Star Wars assim, mais agressivo. Eu não sei vocês, né? Me diz aí nos comentários. Mas eu prefiro Star Wars assim, mais violento. Enfim, durante essa treta toda, né? A Osha acaba voltando. O Soul tinha falado pra ela ir embora junto com o Yord lá pra nave, né? Mas aí o Yord, ela acaba voltando. Aí o Yord morre. E aí a Osha coloca uma luz nas costas do Kimir. E aí é assim que acaba a luta, né? Eu achei bem ridículo. Kimir simplesmente saiu voando, né? Me lembrou da Leia lá nas sequels. Ela voando, né? Foi meio estranho, achei desnecessário, mas enfim. Eu quero falar com vocês sobre o Kimir. O Kimir nesse episódio, a maior desculpa que tinha aí era que o Kimir não seria um Sith, né? Ah, ele vai ser, Thiago, só um Jedi sombrio. Até eu tava na esperança disso ser verdade, né? Se ele for um Jedi sombrio, né? Se Deus quiser, ele não é um Sith, não vai estragar o canon, blá blá blá. Mas é que saiu da boca dele, né? Que ele era um Sith. Ele não falou exatamente que ele é um Sith, ele falou que vocês, Jedi, se refeririam a alguém como eu, como um Sith. Então eu andei pensando, pô, na realidade não importa, né, se ele é ou não é um Sith. Só de ter saído a palavra Sith da boca dele, isso daí já não importa mais se ele é ou não é. Quando isso chegar nos ouvidos do Jedi, a única coisa que eles vão escutar é Sith. É só isso. Então, assim, não tem muitas formas da gente escapar disso, né? Eu tô na esperança, de alguma forma, esse Kimir aí, ele não ser nem sequer aprendiz, né? Ser talvez um Sith falso.
tá fingindo, querendo ser aprendiz de um Sith. Apesar que, como a gente viu, né, já pensou se esse cara aqui não é um real aprendiz Sith, mas ainda assim ele chegou lá no meio de tantos Jedi e conseguiu massacrar todos? Pensa se isso faria sentido. Eu acho que não, né? Apesar que o lado sombrio é um gigantesco atalho, né? A gente tem, por exemplo, a Asajj Ventress. A Asajj Ventress é uma espécie de uma acólita e ela conseguia encarar o Obi-Wan e o Anakin qualquer dia da semana, né? No The Clone Wars lá, ela encara eles direto. Quinlan Vos, quando caiu pro lado sombrio, ele ficou extremamente poderoso. Então, assim, ser ou não ser um mestre, ele não precisa ser um mestre. Ele não precisa nem ser um aprendiz. Ele sendo somente um acólito, já é motivo pra ele ser tão poderoso assim. Especialmente porque aqui, né, eles não falaram pro Conselho Jedi sobre esse cara, né? Então eles estão enviando aqui, basicamente, a ralé dos Jedi, né? Os piores que estão aqui lutando com esse cara. O Conselho Jedi não tá nem sabendo, né? Os melhores Jedi não estão aqui. Aqui só tá o resto. Então, assim, minha esperança, né, é que esse cara aqui não seja realmente um Sith. Eu andei pensando, talvez, até mesmo na possibilidade dele ser o primeiro Cavaleiro Ren. Porque pensa comigo. Vamos supor que esse cara é o aprendiz Sith. Sei lá. Supõe. Quando o mestre desse cara descobriu o que ele fez, que ele revelou o Sith, o que você acha que esse mestre vai fazer? O Kimir, na mesma hora, ele tá demitido. Na mesma hora. Então, assim, o mestre dele, às vezes, pode matar ele ou não, né? A gente vai ver no final da série. Se ele morresse também seria legal. Mas se ele não morresse, eu conseguiria vendo ele criando uma espécie de organização similar ao Sith, mas que não é o Sith. Aí se tornando, né, o primeiro cavaleiro dos Ren. O que seria muito legal, né? Porque a gente não tem uma história super elaborada sobre os Ren ainda. A gente tem algumas historinhas deles aí no canon sobre... envolvendo a Kira, né? O Crimson Dawn lá, a Aurora Escarlate. A gente tem algumas historinhas, mas o início, né? O primeiro Ren, quem foi o cara que iniciou a organização, até hoje a gente não sabe. Seria legal se fosse o Kimir, talvez demitido, né, pelo mestre dele Sith, alguma coisa assim do tipo. Aqui no final também a gente teve algo muito interessante. A gente teve a Mei e a Osha trocando de lugar. Então assim, o cara revelou, né, ele é o Sith, e aí a única pessoa que sobreviveu no meio dessa luta toda aqui foi o Soul. O que o Soul vai fazer? Catou a nave dele, ele tá indo direto pra Coruscant, te garanto. Ele pode ligar pelo radinho? Pode, né? Mandar uma comunicação, holograma, alguma coisa assim, e falar, olha, a gente encontrou o cara, ele é assim, assim, assado, muito perigoso, possivelmente um Sith. Inclusive, ele disse que ele era um Sith, né? Ele pode fazer isso. Só que eu acho que eles não vão fazer. Eu acho que o Soul vai chegar em Coruscant pra falar pessoalmente, esse é o objetivo dele, e aí agora a Mei, que tá fingindo ser a Osha, eu acho que ela vai matar o Soul antes do Soul contar isso pro Conselho Jedi. Aí depois, né, quando começar a investigação, a gente sabe, né, eles vão nesse planeta aí, vai ver o quê? Um monte de Jedi morto, metade deles vão estar mortos pelas espécies locais, aí esses bichos que voam das árvores, provavelmente vai ter devorado 99% deles, o restante que sobrar, o Conselho Jedi vai falar o quê? Ah, possivelmente, né, a Osha e a Mei estavam trabalhando juntas, e aí elas mataram alguns Jedi, o resto morreu pros animais, e é isso. Porque aí eles vão achar, inclusive, que é a Osha que matou o Soul, né? A Mei tá fingindo ser a Osha. Só que o interessante disso é que o Soul não identificou isso, né? Que a Mei tá fingindo ser a Osha. Porque, vamos lá, a Mei, ela tem uma tatu na testa. O Soul, ele consegue sentir pessoas pela força. Qualquer Jedi consegue sentir isso, né? A gente consegue sentir o lado sombrio, se é possível. E terceiro, o Soul lê a mente. O Soul consegue ler a mente de pessoas. Inclusive, o Sith lá falou que não ia arrancar o capacete dele pro Soul não ler a mente dele. Então, assim, ficou meio estranho, né? A gente viu o Bezel lá, né? O hamster farejador lá, no final pegando o robozinho da Osha, né? Esse robozinho no final vai acabar dedurando, né? Mas não precisava nem dele. O Soul, usando a força, ele conseguiria sentir que a Mei não é a Osha, né? Então, assim, esse episódio aí, ele foi melhor que o anterior. Na verdade, foi o melhor até agora, né? O que não é dizer muita coisa. Essa série é complicada. Ela tinha tanto potencial, assim, para ser perfeita, excelente, mas aí você vê o tanto que a gente tem que ficar criando teoria pra defender a série, porque a gente sabe, nessa época aqui, nesses 1000 anos do Darth Bane, até as prequels, não é pra parecer um Sith, é simples assim. Qualquer material Legends que a gente tem, inclusive, a gente não tem Sith se revelando nessa época, porque não faz sentido. Se a gente tivesse Sith nessa época, de alguma forma isso causa um impacto, algum choque lá com as prequels. Eu não sei como é que vai terminar essa série, né? Talvez daqui pra frente seja perfeita. Mas mesmo se for uma série perfeita, é uma série muito arriscada. Eu, se eu trabalhasse na Disney, eu jamais faria isso, né? Eu criaria uma outra história. Dava pra fazer milhares de outras coisas, né? Dava pra fazer uma história só das bruxas. Tava ótimo. Tava melhor que envolver Sith. Eu acho que envolver Sith aqui nessa época é algo extremamente arriscado. Eu, pessoalmente, jamais faria. Mas me diz aí nos comentários, gente, o que vocês acharam desse episódio?
E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.